tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A casa onde eu moro está em obras e por isso, gente, que eu não tô, assim, o cenário tá diferente, né? Eu tô aqui hoje no quarto da minha irmã pra poder gravar esse vídeo pra vocês, gente. Já é de tarde, tá? Não é muito tarde, agora que vai dar 3 horas da tarde. E lá fora, gente, tá o maior sol, que dá pra mim gravar assim com iluminação bem boa. Mas como tá em obra e a casa tá cheia de gente, estão fazendo barulho lá pro quintal, gente. E aí não tem como, tá, gente? Eu fui pra garagem também, mas tem alguns vizinhos na calçada hoje, gente. Impressionante. Então, assim, gente, vocês me desculpem, tá? Mas vai ter que ser assim, com essa iluminação mesmo, tá? E aqui no quarto, desculpa, gente. E é isso, tá? Vamos lá pro vídeo, porque senão aumenta os barulhos, a iluminação diminui e aí fica mais complicado, tá? Tô tentando falar baixo também porque o neném tá dormindo. E é isso, gente, vamos lá. Não Santos Frascando, para cada dia hoje nós iremos conhecer a história, gente, de mais um santo, tá? São José Benedito Cotolengo. Ele foi um sacerdote da Terceira Ordem. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1786, na Itália. Sua família, assim, era uma família de classe média. Então, ele estudou, teve uma vida normal, estudou, né? E até os seus 20 anos, gente, ele tinha uma vida. A partir dos 23 anos, ele decidiu já ser um sacerdote, entendeu? Então ele já entrou pra ser padre, abandonando tudo que ele já tinha vivido, se bem que ele não viveu muita coisa, né? Porque ele só tinha 20 e poucos anos, mas assim, ele tomou essa decisão radical, né? E aí foi viver a sua vocação sacerdotal. A sua ordenação, gente, foi em 1817. Quando ele estudou teologia e filosofia, ele entrou na Terceira Ordem de São Francisco. A gente sabe que a vida de um padre, né, falando assim no popular mesmo, é uma loucura, né, no sentido que é uma correria muito grande, né, sem falar que eles têm que se dedicar tanto ao estudo, à oração, à vida comunitária. Gente, tem que ajudar muitas pessoas, tem as obras de caridade, tem as missas, tem as confissões, tem bastante coisa, né, a gente sabe realmente como que é a vida de um sacerdote. Hoje em dia, tá? E ainda é complicado, imagine naquele tempo, tá? Imagina só, qual ano aqui, gente? Em 1817, né? Alguns anos atrás. E aí, gente, teve uma situação que mexeu muito com ele e também com a sua vida. Mudou realmente. Tinha uma mulher grávida e essa mulher tava pra ter neném. Só que não conseguiram um médico para atender ela, sabe? Não conseguiram. Foram para outro lugar atrás de médico, de alguém que pudesse ajudar, enfermeiro, enfim, não conseguiram. E aí, gente, no último caso, como as pessoas realmente acreditavam que essa mulher ou ela poderia, né, chegar ao fim da sua vida ou ia acontecer alguma coisa com a criança, eles decidiram imediatamente chamar um médico. Só que não tinha médico, né, como eu já falei, mas decidiram chamar um padre, né? Foram atrás de médico nenhum, não acharam, né? Mas resolveram chamar um padre. E aí foi ele, tá, gente, que foi atender essa mulher. Pelo menos não tem o que falar, né, gente? A mulher tava em trabalho de parto, só que ela não conseguia ter a criança. Então, né, como não tinha médico de jeito nenhum, a única solução, né, que eles acharam, assim, pelo menos pra tentar resolver a situação, não sei o que aconteceu nessa parte da história, né? Mas só sei que ele tava lá com esta mulher nessa situação. E aí teve o parto da criança, ele tava lá, ele ajudou, ele viu tudo, né? E, gente, ele batizou a criança e logo depois a mulher morreu, tá, gente? E isso mexeu muito, muito com ele. Por quê? Porque era uma mulher pobre, uma mulher simples, né? Que não conseguiu um médico nesse momento assim que era para ser o momento mais feliz da vida dela, né? Que era a questão dela dar à luz uma criança, né? Dela ser mãe. Então isso mudou realmente ele. Por quê? Porque, gente, ele começou, gente, a ajudar os pobres e os doentes. Ele fundou meio que uma casa, tá? Para acolher essas pessoas e, gente, quando ele começou esse trabalho, muita gente começou a ajudar ele. Ele não tinha ajuda, assim,
do Estado, do governo, né? Assim, de político, tá? Falando assim, para vocês entenderem. De pessoas grandes naquela época, mas comerciantes ajudavam ele, enfim, gente. Muito trabalhadores, muita gente começou a ajudar ele. E aí, gente, aconteceu, isso foi em 1827, tá? E em 1831 foi preciso fechar essa casa que ele estava organizando, né? Que ele tinha iniciado esse trabalho com os pobres, já que isso também faz parte do carisma franciscano. Só que essa casa teve que ser fechada, gente, porque naquela época, eita dicção, teve assim muitos casos de cólera, né? É cólera. É, gente, uma doença, cólera, né? E aí, por acaso acolher muitos doentes e muitos pobres, né? As pessoas achavam que esse surto tinha começado de lá, né? Então foi preciso fechar essa casa. Só que em 1832, gente, ele abre uma nova casa em uma outra cidade, Valdoco. Eu acho que é assim que se fala, gente. Se não for, vai ser. E aí, sim, gente, esse trabalho, né, de evangelização também, porque não era só uma casa para acolher os pobres. Quando a gente fala acolher, gente, é porque lá eles tinham a alimentação, eles tinham a questão da higiene pessoal, eles tinham onde dormir, né? Mas ele aproveitava também para evangelizar, claro, né? Porque não se pode salvar uma pessoa só pelo corpo, mas tem que pensar também na alma da pessoa, né? Então ele começou esse trabalho de evangelização e tinha crianças, tinha jovens, tinha as famílias, né? E os doentes, os idosos também, enfim, gente. Essa casa, gente, precisou ser fundada muitas outras casas, né? Que aí deu início a comunidades. Então, assim, ele fez um belíssimo trabalho, né? Isso que São Francisco de Assis já fazia e que deixou exemplo para nós que somos seus filhos, tá? Não só para os filhos de São Francisco de Assis, mas, né, a gente sabe que São Francisco de Assis ele imitou o próprio Jesus e Jesus acolhia todo mundo, né? Acolher, tá? E aí Jesus ia curando as pessoas que precisavam ser curadas, ajudava pessoas de outras formas, né? E esse é o nosso trabalho atualmente. Então, assim, isso foi muito bonito, né? Depois daquela situação que aconteceu com aquela mulher grávida, né? E assim foi sua vida, tá, gente? Uma vida de oração, de penitência e realmente uma vida doada, ofertada, né? Para ajudar pessoas pobres e doentes através dessa casa, né? Dessas casas que ele tinha, né? E assim, gente, ele morreu, né, no dia 30 de abril de 1842 e foi canonizado por Pio XI em 1934. O resumo da vida de São José Benedito Catolengo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Paz e bem e até amanhã.